Seminário no ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações, aula número 18, ministrando continuamente a Deus. O que é ministrar? Na Bíblia nós encontramos que ministrar é servir. Você precisa aprender, ministrar é servir. É necessário que se tome uma decisão de servir a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E uma vez que tomemos essa decisão, nós estamos servindo, ministrando a Deus. É o que Deus quer que façamos, ministrar a Ele. Vamos compreender a necessidade de nós nos humilharmos. O Evangelho não é para o seu bem-estar, não. O Evangelho é para você servir a Jesus Cristo. É para você servir a Ele porque Ele é o Senhor. Isso é que é ministrar, é servir porque você é servo para servir, a menos que você não seja servo. E se você não é servo, você não pertence a Jesus e você não irá para a família de Deus. Você estará separado, você é somente um religioso. Se você faz a sua vontade e não a vontade de Jesus, se você não é um servo para servir a seus irmãos, se não é este o pensamento que enche o seu coração, a sua vida, ele impulsiona os passos em todas as decisões religiosas que você toma, então você não é um servo, você faz a sua vontade, você é um religioso, não um servo. Aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que no seu coração têm continuamente o desejo de agradar a Deus, se tornaram servos por uma decisão espontânea de servir a Jesus Cristo e servir a sua igreja também. Servir ao servo de Jesus Cristo, então você realmente nasceu de novo. Realmente você é um servo, você está preparado para servir. Servir é ministrar. Agora, você vai servir não em qualquer coisa. Isso é desordem. Você vai servir naquele mistério a que você foi chamado. Não confundir mistério com ministério. Você vai servir naquela vocação para a qual você foi chamado. Você vai ministrar a Deus na vocação a qual você está preparado para ministrar. Entendeu? Você vai servir com os dons que você recebeu, com as armas, o poder sobrenatural, os dons espirituais que você tem. Você vai servir a Deus com a capacidade espiritual e sobrenatural que Deus lhe concedeu. Então, se você estará agindo dessa maneira, você estará sendo um servo, um ministro. Agora, há certos ministérios que tocam a todos aqueles que pertencem à Igreja do Senhor Jesus. E o ministério que eu vou comentar hoje fala sobre isto, ministrando continuamente a Deus. É necessário que haja servos que estejam ministrando continuamente a Deus. Eu quero comentar um assunto de suma importância que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 8. E ali nós encontramos a referência a uma decisão de Salomão, filho de Davi, e aquilo que ele fez quando construiu o templo, os palácios, quando ele construiu tudo mais, quando ele teve aquela glória que era uma coisa impressionante. No capítulo 8 de 2 Crônicas, abra a Bíblia comigo e acompanhe este assunto. No versículo 12 em diante, nós encontramos dizendo que Salomão ofereceu a Deus holocaustos sobre o altar que tinha edificado ao Senhor. E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, luas novas, festas fixas, 3 vezes por ano, festa dos pães asmos, festa das semanas e festa dos tabernáculos. Tudo conforme a ordem de Deus. É assim que deveria ser, de acordo com a vontade de Deus. Também, diz mais, segundo a ordem de Davi, seu pai, Salomão dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. E os sacerdotes, aleluia, não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Não se desviaram. Amém? Que assim seja. Salomão, como rei, instituiu
o turno dos sacerdotes. Mas ele não fez nada de novo, senão somente o que Davi, seu pai, já havia feito. E Salomão continuou a obra do ministério que Davi, seu pai, havia começado. Davi foi o precursor de um ministério frutífero de louvor, de adoração a Deus. Colocou os sacerdotes, levitas para servirem, ministrarem a Deus, para fazer o que era necessário para agradar a Deus, para que Deus se tornasse favorável para com a nação. Este era o pensamento de Davi. Acima de todas as coisas, agradar a Deus, servindo a Deus, ministrando a Deus continuamente, para que Deus abençoasse a nação. Salomão continuou, mas o futuro de Salomão não foi glorioso. Salomão não teve um futuro maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele não fez aquilo que estava no coração de Davi. Ele somente continuou a obra de Davi. O coração, porém, de Salomão estava muito mais na glória que ele tinha para conseguir, na construção de um grande templo, na construção de palácios que eram talvez maiores e mais bonitos até que o próprio templo, na construção de outras obras de estrutura, de arquitetura. Salomão estava interessado na glória do país. Davi estava interessado na glória de Deus. Há uma grande diferença. Nós temos hoje pessoas em nosso meio que não estão necessariamente preocupadas com a glória de Deus. Estão mais ainda preocupadas com a sua própria glória, mais preocupadas com a glória da sua denominação. Estão mais preocupadas com a aparência da sua igreja, a aparência da sua denominação, a aparência da sua obra, muito mais do que propriamente com o seu conteúdo, com a glória de Deus, com a perfeição de cada ministro para servir no seu ministério e agradar a Deus de uma maneira que Deus fique satisfeito com o povo e, naturalmente, abençoe todo o país. Isso nós vemos. Salomão continuou a obra de Davi. Então nós diremos, o que Salomão estava fazendo de errado? Nada de errado com relação à sua atitude, com relação às suas ações, porém errado com relação à sua atitude, porque Deus não estava em primeiro lugar nos pensamentos de Salomão. Em primeiro lugar estava a glória da nação. Já no coração de Davi, em primeiro lugar, estava a glória de Deus. Aqui está o segredo das nações. Uma nação cujo Deus é o Senhor é uma nação abençoada. Uma nação onde os governantes respeitam a Deus, acatam a palavra de Deus, têm temor de Deus, ainda que não professem serem cristãos, ainda que eles não professem obedecer a palavra de Deus, se eles têm o temor de Deus, essa nação é abençoada. Isso estava no coração de Davi, em primeiro lugar, e antes que tudo, agradar a Deus. E por causa disto, Davi nunca experimentou em sua vida uma derrota sequer. Salomão experimentou muitos dissabores. O coração de Salomão não estava em primeiro lugar no Senhor, estava em primeiro lugar na glória da nação, na glória do povo. E esta diferenciação é muito importante que seja colocada agora, porque é necessário que haja continuamente pessoas ministrando a Deus, servindo a Deus para quê? A favor da nação. É isso que Deus quer que você entenda. O que você pode fazer de melhor na sua vida não é evangelizar, você sabia? Você vai ficar espantado em ouvir isso, mas é a pura verdade. Há milhares e milhares de pessoas evangelizando por aí afora, mas nada disto está agradando a Deus se o coração de quem evangeliza em primeiro lugar não é dar glória a Deus. E parece que não é, porque o que Deus nos mostra é que Ele está irado conosco. Não parece que Deus está satisfeito com as nações, não parece que Deus está satisfeito com os seus evangelistas, porque há muitos que estão evangelizando pelo prazer de evangelizar, pela contagem de mãos levantadas e de decisões feitas, estão evangelizando por um sentimento de vaidade, um sentimento vão de glória. São os Salomões que estão por aí afora evangelizando, pregando e proclamando o seu próprio nome. Estão mais impressionados com a sua própria glória e a glória dos seus programas do que propriamente com a fidelidade, a obediência à voz de Deus. E me parece que há muito poucos que estão ministrando a Deus em favor da nação. É necessário que você se coloque na presença de Deus
Se você quer ser um ministro, um verdadeiro servo que agrade a Deus, coloque-se na presença de Deus diariamente, como aqueles levitas, por ordem de Davi. Eles estavam continuamente na presença de Deus, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, continuamente, dia após dia, nos dias especiais e nos dias comuns, sempre na presença de Deus, testemunhando. Testemunhando de quê? Confessando os pecados do povo, testemunhando das misérias espirituais do povo, testemunhando a Deus, se bem que não é necessário falar com Deus, porque Ele já sabe tudo, mas é necessário que se entre na presença dEle com confissões, testemunhando, enfim, de toda a miséria, a desgraça do nosso povo, dos nossos pecados, para que Deus compreenda, para que Deus se torne acessível, maleável, para que Deus perdoe o nosso pecado, para que Deus se torne favorável para com a nação. É necessário que haja cristãos verdadeiros, servos que estejam intercedendo a Deus, ministrando a Deus continuamente. Sabe por que isto? É a ordem de Deus que todas as nações lhe prestem culto. A ordem de Deus é para que todas as nações lhe adorem. Todas as nações, todos os povos louvem a Deus, adorem ao Rei dos Exércitos, ao Rei dos Reis. Todas as nações, todos os povos prestem culto a Deus. E eu pergunto, as nações estão fazendo isto? Claro que não. Basta você andar por aí afora, não precisa sair do Brasil. Se você sair do Brasil, verá que a situação lá fora é exatamente a mesma daqui de dentro. Ande pelas praças, pelas ruas e veja se há alguém que esteja interessado com a glória de Deus. Veja se há alguém que esteja procurando a glória de Deus. Você encontrará, sim, pregadores, encontrará obreiros do Evangelho interessados na sua própria obra, interessados na sua própria glória, no seu ministério, interessados em engrandecer o seu nome, mas não interessados na glória de Deus. E é por isso que Deus parece que está irado conosco, porque não há ministros, não há crentes, não há servos que estejam na presença de Deus para ministrar a Ele, para suplicar a Deus misericórdia. Então a ordem de Deus é para toda a nação. Todo o Brasil deveria estar adorando, respeitando, acatando a voz de Deus. Mas não está, é evidente que não está. Uma boa parte do Brasil está acatando diretamente a voz de Satanás. Outra parte está acatando a sua própria voz, a voz do seu coração. E uma pequena parte também não está acatando a voz de Deus. Está preocupada com os assuntos religiosos, não propriamente com o assunto Deus, não propriamente com a própria pessoa de Deus. E é isso exatamente o mal-estar que nós sofremos, porque não há pessoas que ministrem a Deus. A representatividade deveria ser assim. Deus necessita que todos os povos lhe prestem culto de adoração e louvor. Porém, como os povos não lhe prestam culto, então Deus separa um povo para fazer isso por eles. Você, se é servo de Deus, se você é um crente, um cristão, lavado no sangue de Jesus, você é separado das nações para servir, ministrar a Deus. Você foi separado por Deus para representar o Brasil perante Deus. Você deve estar ministrando a Deus continuamente em favor do Brasil. Por que o Brasil não está fazendo isto? Porque os outros brasileiros não estão fazendo. Então você faz por eles para que Deus se torne favorável para com a nação. Faça isto e você será feliz e agradará a Deus. Amém.